mas a musicalidade do Racionais realmente foi algo revolucionário. A porcentagem dos fãs fala, eu prefiro ele no rap. E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao podcast Conversas Rádio Disney. Eu sou o Gustavo San e que prazer, que privilégio estar aqui com você em mais uma troca de ideia nesse espaço que a Rádio Disney tem para trazer o seu artista preferido. Você já viu aí na thumb, já viu no título também. Quem tá com a gente aqui hoje, eu, Gustavo, ele também Gustavo. Não sei se você sabia disso, ele é muito conhecido por outros nomes, né? Hungria Hip Hop. Seja bem-vindo à Rádio Disney, É isso, Hungria. Gustavo, muito obrigado. Deus abençoe. O papo hoje é de Gustavo para Gustavo. É de Gustavo Já gostei do nome. É difícil você encontrar um Gustavo Pilantra. Que nome... Gustavo geralmente é um moleque sangue Gente bom. boa. Gente boa, pureza, trabalhador, Que bom sonhador. Bom gosto, né? Isso. As nossas mães tiveram aí esse nome lindo. Já era. Gustavo, seja bem-vindo, Hungria, seja Muito bem-vindo obrigado, aqui irmão. à Rádio Disney. Primeira vez aqui na Rádio Disney. Na verdade, em podcast sim, e na real, já vi algumas vezes na rádio, sempre teve uma porta aberta para mim, agradeço desde então, a todo carinho, a todo... enfim, a todo esse abraço sincero que a equipe toda tem comigo. Legal. Vamos falar um pouco aí, voltar na sua trajetória, contar um pouco da sua história pra galera, projetos novos também pra esse ano. Mas eu quero começar no início, onde tudo começou, a sua paixão pela música. Já foi direto no hip hop? Já, mano, minha paixão sempre foi o rap, foi o hip hop. Na minha época era, lá na Quebrada a gente falava o rap, né? Rap Brasília. Eu sou um moleque de Brasília e talvez eu devo essa escolha a certas situações. Uma das situações é porque o rap, né? Eu sou um moleque de 91. Então aquela década de 90 ali, o rap ele sempre tocou muito em toda a Quebrada. Só que não tinha essa evidência toda que tem hoje. Então, de tanto ver aqueles carros passando, né? Todo carro que passava na minha quebrada eu tocava o rap, o hip hop. Quando era o rap, era o hip hop, né? Era o internacional. Sim. Então, acho que eu devo essa minha escolha aquele trânsito, aquele movimento da minha quebrada toda, sem dúvida nenhuma. E desde pequenininho, 8 anos, você já começou a compor? Já ouviu falar aquela história que o dom ele é algo irrevogável, né? A gente nasce com ele, a gente não escolhe. Eu sou muito grato por ter recebido esse talento e ao mesmo tempo esse dom, na verdade, e ao mesmo tempo que a gente recebe um dom, a gente tem grandes responsabilidades do que a gente faz com ele. É verdade. Então minha mãe sempre colocou isso muito na minha cabeça e no meu coração também. 8 anos eu escrevi minha primeira música, aquela música de caderninho, né? Até demorei me adaptar a escrever esse celular, que teve um momento que eu cheguei em estúdio e todo mundo já estava escrevendo no bloco de nota do celular. Eu sempre fui um moleque muito da caneta e do papel. E 13 anos de idade, eu gravei meu primeiro som, gravei minha primeira música, que chamou Hoje Tem Encontro, e por coincidência ou não, falava realmente desse movimento da quebrada, dos carros, existia muito encontro de carro, né? Sim. Ainda existe, mas acho que essa cultura já foi maior. E então relatava todo esse movimento das minas, dos caras que estavam lá, porque os moleques da minha quebrada, até hoje, eu acho que acredito que o sonho, quando nasce no moleque, é de ter uma moto ou um carro. Pelo menos de onde eu vim ainda é assim. Então, relatava muito desse movimento, desse trânsito que acontecia na minha quebrada. E você, toda essa vivência que você tá falando, de onde você veio, da sua origem e tudo mais, mas onde foi o start, assim, de eu vou escrever, vou fazer uma música? Teve alguém da sua família que te incentivou? Sim. Algo que te levou a isso? Teve. Meu irmão era DJ de um grupo de funk, né? E então esse contato com a música sempre foi muito intimista, né? Minha mãe é completamente apaixonada por música, apaixonada até hoje. E na minha casa, além do meu irmão ser DJ, que é um processo mais na frente, mas minha mãe já tocava fim de semana. Dia de semana não, porque era correria de trabalho, de colégio e tudo. Mas fim de semana, minha mãe acordava a gente e a gente ia dormir escutando música. Você já minha tava mãe num berço musical, né? Exatamente. Inserido, né? E minha mãe é, de fato, uma grande apreciadora de poetas, como Zé Ramalho, como toda essa rapaziada Alceu Valença, como toda essa galera que fez história. E se você parar pra escutar, você tem que repetir a música umas 8 vezes pra tentar entender qual o sentimento, qual o pensamento que aquele mano tava. E segundo plano, meu irmão, DJ de um grupo de funk, que já tava movimentando muito a quebrada, o funk, na verdade, sempre foi muito forte também, como o rap, ele só não tinha aquela porta aberta, mas na quebrada ele tocava em todo lugar. Eu sempre enchi o saco do meu irmão pra ir pra estúdio, velho, né, pô, eu preciso gravar o som, e o irmão caçula era eu, o irmão mais velho não quer andar com caçula, né, dá trabalho, é outra faixa etária, é outra geração, né, outra conversa. E um dia, acho que Deus tocou no coração dele, ele me levou pro estúdio, eu gravei minha primeira música. E na real era difícil você ver produtores de rap naquela época, era muito raro real. Os produtores geralmente
pegava um sampler, né? Não era um produtor que tocava com a Sim. identidade dele, criava de fato. A gente pegava um sampler, uma batida internacional, e a gente tocava ali e passava a voz. E essa música, essa minha primeira música, de fato, foi exatamente assim, velho. Pegamos, não me recordo qual era a instrumental, mas era uma instrumental gringa que tocava muito pra lá e tava começando a tocar aqui no Brasil. E eu passei a voz nessa primeira música que chamava, como eu falei, Hoje Tem Encontro. E aí, algo interessante também é que eu não tinha nome, não existia. Hungria é meu sobrenome, né? Meu nome é Sim. Gustavo da Hungria Neves. Agradeço também por essa bênção. Fui batizado pelo Papai do Céu. E quando eu acabei de gravar a primeira música, meu produtor, o Cruel, na verdade, um grande abraço, irmão. Você tem vários tijolos na minha carreira. Ele olhou pra mim e falou, já tem um nome? Eu falei, não tenho nome ainda, mano. Aí ele falou, qual é teu nome todo? Eu, Gustavo da Hungria Neves. Então vai ser Hungria Hip Hop. Aí. E hoje a gente conseguiu colocar, era Hungria Hip Hop, né? Jogar mais Hungria, porque a Hungria ele abrange tudo, né? Não Sim. fica segmentado só um gênero. Sou apaixonado, de fato, pelo rap, pelo hip hop, pelo trap. Mas o Hungria, se você pegar o trabalho dele, é um moleque que gosta de navegar em vários gêneros musicais, tem uma mentalidade muito aberta, não tem preconceito nenhum contra nenhum gênero, contra nenhum pensamento. Então, enfim, eu sou pela arte. Acho que é Qual isso. que foi aí, talvez, entrando em outro gênero já, né? O gênero que mais te desafiou como artista, como músico, assim, você consegue trazer pra gente? O gênero que mais me desafiou. Mano, eu fiz um som com Bascar, velho, que era uma música eletrônica. Então, pô, no sertanejo é porque o rap, né, essa levada nossa do rap, eu acho que é o único gênero musical que ele se encaixa em qualquer outro gênero musical. Só que quando a gente vai pra uma pegada eletrônica, a gente fica meio, né, perdido, porque, tipo, é outro BPM, é outra pegada. Sim. E até outra linguagem também. Então foi um gênero que realmente me desafiou. Mas, enfim, quando me desafia, eu aprendi a gostar dos desafios que a vida me proporciona. Não só na música, mas na vida, né? Então eu fico mais cauteloso na hora que aparece qualquer desafio, em qualquer circunstância que seja. Legal. E as collabs, teve alguma collab que você já fez e de pessoas que você se inspirava, talvez, há tempos atrás, e hoje são seus parceiros, assim, de música, de letra? Nossa, mano, vou te falar vários, mano, que eu participei. Foram pessoas que eu não conhecia pessoalmente, correto? Só que com o passar do tempo e essas participações, essas collabs, a gente virou amigo. Então eu sou muito grato pelas amizades que a música me presenteou, né? O Lucas Luca é um grande irmão meu e foi um dos moleques que foi o primeiro a me dar um salve. Pô, vamos fazer um som junto? Que legal. E depois de então, a gente pode até ficar sem se falar um pouco devido à correria, mas a gente, quando se olha, a gente tem um carinho muito, muito leal um com o outro, né? Gustavo Lima, sou fã do Gustavo Lima, fiz um som com ele. Sou mais fã. Lógico que não existe prateleiras distantes assim, diferente, mas sou mais fã da história de vida do Gustavo Lima. Então a história do Gustavo Lima o mano é o trap de verdade, mano. Né? É um mano que veio do nada, que passou situações que, se eu falar que passei perto dele, eu vou estar mentindo, sabe? De dormir, pô, em rodoviária, inclusive morou em Brasília, Gustavo Lima, e chegou onde chegou. Acho que a música dele é consequência de toda a história que ele percorreu, todo o percurso que ele caminhou. Então, sou muito grato a Deus por essas collabs e pelas amizades que vieram de presente também. A Loki também, pô, a Loki também é outro mano que sem palavras, mano. Que moleque de mentalidade aberta e que coração em Deus, sabe? Você conversa com a Loki, você vê o Espírito Santo habitando nele. É um moleque de Brasília também, de Brasília e foi pro mundo. E sempre me deu boas referências, sempre tá de olho no meu trabalho, me dando visão, e eu aprendo, toda vez que a gente se tromba, eu aprendo muito com ele. Você falou agora sobre a referência do Alok, e você é um cara que coloca muito nas suas letras o seu lado mais religioso, podemos dizer assim. Você tem isso mesmo no seu dia a dia? Você se considera religioso? Velho, eu sou completamente apaixonado pelo Criador, né? A gente é cria do Criador, então sou completamente apaixonado pelas obras e entendi também de fato que a gente tem aquela, né, de pedir pra Deus, Deus, pô, você tem que realizar isso aqui ou me dar essa bênção. E teve uma vez que eu comecei a orar pra Deus e falar com ele, pai, se você fizer, você é Deus, se você não fizer, você também é Deus. Porque eu tenho que amar Deus independente do que ele faz por mim, mano. Sacou? Se ele fizer, se ele realizar um sonho meu, ele é Deus. Se ele não realizar, ele continua sendo Deus. Porque o meu amor não tá sobre o que ele vai fazer, tá sobre o que ele fez por mim.
Tá sobre ele ter botado o primogênito pra morrer pela minha vida e me dar e gerar vida, né? Então eu sou muito grato à minha mãe, à senhora minha mãe, e deixar bem claro que eu respeito todo tipo de religião, não tenho preconceito nenhum. Só que quando a gente acredita em algo, a gente tem que acreditar, né? De fato, Total. nisso. Então, foi o que eu aprendi desde criança, algo que me fez muito bem. Tem pessoas que têm várias opiniões diferentes. E é até difícil, né, hoje em dia, mano, se falar de religião, Gustavo. Porque tudo que gera uma comunidade gera uma corrupção. E se eu falar que a igreja não tá corrupta, eu tô mentindo. Isso desanima, velho. Né? O evangelho, ele perdeu muito. Teve ano que o evangelho, uns anos atrás, tá 49% daquele povo buscando. E devido a toda essa estrutura corrupta, a gente vai perdendo, né? O que acaba com o rolê, com a religião, não é o Papai do Céu. É os fãs que tá ali, né? O fã-clube do Papai do Céu que vai estragando esse rolê. Sim. Mas eu mantenho minha fé. Acredito e minha intimidade com ele, só eu e ele sabe. Sou um moleque totalmente temente. Como eu falei, sou muito preocupado da maneira que eu uso esse dom que ele me deu, porque toda vez que a gente recebe um dom, toda vez que a gente habita em grandes palcos, aumenta a nossa responsabilidade. Muito. Porque a gente vê uma geração, você deve ver isso muito, Gustavo, você é um moleque que tá nesse trabalho, né? Você deve ver uma geração muito jovem sedenta, mano, né? Não falo de uma religião, sedenta de uma crença. Sim. Né? De acreditar. acreditar em algo, né? Exatamente. Então, eu tenho essa responsabilidade que minha mãe sempre falou pra mim, né? Toque em alto-falantes, mas se preocupe mais em tocar em almas. E talvez, toda vez que eu canto, maior que o temporal é a fé que habita em mim, é um louvor, velho. E eu escuto esse som também quando eu não tô em momentos legais. E quando eu tô cantando assim no show, eu vejo aquela rapaziada toda cantando assim de olho fechado. E talvez quando eu saio do palco, se tiver uma ferida curada em uma pessoa que tá ali embaixo, pra mim tá legal. Já o trabalho foi feito de maneira certa. Você fala muito sobre responsabilidade, sobre referências. E as suas letras falam de origem, falam de quebrada, de onde você veio, do que você já viveu, do que você já passou. E muitas pessoas encontram na sua letra um refúgio, uma identidade ali, né? Encontram na Hungria algo que talvez elas estão passando. E aí entra a responsabilidade que você tanto tá falando, né? Como você carrega isso hoje com você? Porque imagino tanto de meninos da quebrada que olham pra Hungria e veem em você, assim, uma referência máxima, assim. Nossa, velho, aí vai se resumir totalmente também nessa carga de responsabilidade, porque tem várias coisas que eu vou fazer, eu falo, peraí, né? Acho que tem um... Você pensa em tudo, assim, todos os detalhes, no que isso vai impactar. Exatamente, velho. O que vai impactar no... Eu fico muito preocupado com as crianças, sabe, velho? Tem uma música que a gente tocou no carnaval, que essa música era do... Na verdade não era, é de um amigo meu. E eu parei pra pensar, cheguei no quarto do hotel, né? E fiquei refletindo, algo me tocou sobre aquela música. E esse mano é um grande amigo meu, mano. Só que eu falei, caramba, mano, essa música, ela não tem... A mensagem dela não é muito da hora. Sacou? E aí, inclusive, comentei isso com ele. Falei, mano, deixa eu te falar. É uma parada muito doida que, tipo, em várias situações da música existem palavras assim de maldição, sabe? Eu fui mais por esse lado. Sim. Aí ele, não, mas é umas paradas que eu já vivi. Falei, pô, mas eu me sinto mal e tá tocando porque eu vejo aquela criançada, sabe? Sim. E aí eu fico muito receoso quando eu vou fazer um som. É um cuidado que você tem. Igual fazer um som com outro parceiro também meu. Eu tava gravando um clipe no Rio de Janeiro. E aí, quando eu vi, nossa, ele passou na voz dele, eu falei, mano, vem cá, nós tava no barco. Falei, desce aqui. Desci, eu falei, mano, deixa eu te falar uma parada. A gente tá fazendo um som junto, correto? Correto. Então a gente vai atingir os dois públicos. A gente tem que atingir os dois públicos da maneira correta, porque a mensagem que você tá levando vai chegar no meu público. Sim. E a mensagem que eu tô levando vai chegar no público dele. Eu falei, mano, e meu público não pode escutar um negócio desse, irmão. Sim. Porque eu tenho esse carinho, eu tenho esse zelo, sabe? Aí foi algo bem suave, né? Eu não comunico, ou então não expresso a minha opinião de maneira agressiva. Falei, pô, você pode fazer isso por mim? Porque eu tenho que te explicar uma parada. O que foi? Pô, então, eu sou muito preocupado com isso. Eu alimento meu público dessa maneira. E deixando bem claro, são vivências e vivências. Na verdade, o que é errado, irmão, é o que você sente que é errado, né? Então, eu aprendi desde criança que jogar lixo na rua
não é legal. Uhum. Tem gente que não aprendeu isso, vai achar aquilo natural. Exato. Então, o seu juiz é você, mano. Então tem gente que vai achar uma mensagem muito natural e talvez eu não possa achar e vice-versa. Mas são tipos de visões. Então não tô falando que eu tô certo e o mano tá errado, claro. não. São momentos de visões, né? E opiniões de vivência também. E mensagens que cada um quer passar também. Exatamente. Então dê esse salve e tudo. E sempre quando isso acontecer, eu vou dar esse salve, porque antigamente tinha maior vergonha, sabe, de falar, porque tudo que aconteceu na minha vida sempre era muita novidade. E a gente vai passar. Com o passar do tempo, a gente vai pegando uma maturidade de expressar nossa opinião, sabe? De não deixar uma oportunidade ou uma palavra sua ficar pra trás por causa de uma timidez. Sim, então hoje eu claro. expresso minha opinião e honro o meu trabalho da maneira que tem que ser. Suas letras, igual você falou, assim, falam muito de carros, de som, do som mais potente e tudo mais. Hoje você tem? Tenho, velho. Nossa, eu sou conseguiu completamente alcançar esses apaixonado sonhos? em carro, velho. Completamente. Consegui realizar esse sonho, sim. E é interessante que toda vez que a gente realiza um sonho, outro sonho novo nasce, né? Então, se eu falar pra você que quando era um moleque eu sonhava com a Lamborghini, eu tô mentindo porque eu não via nem Lamborghini, né? Eu sonho, geralmente as pessoas sonham com o que eles veem, né? Hoje eu até acredito que o molequinho pode sonhar com a Lamborghini porque a internet ela chega muito tá mais rápido, né? aproximando as coisas. Na minha época não, então eu sonhava com Chevette, com Tubarãozinho, eu sonhava com a Ômega Suprema. Hoje, graças a Deus, todos esses carros eu tenho. E depois que a gente habita em outros lugares, a gente vai sonhando de maneira diferente, né? Com outra grandeza. Então, pô, teve uma vez que eu fui gravar um clipe e vi um mano com a Lamborghini. Era do mano. Eu falei, cara, eu vou comprar uma Lamborghini. Né? E graças a Deus realizei. Então eu sou completamente apaixonado por carro. Acho que tenho 12 carros lá em casa. Tem um carro na casa de amigo que tá construindo na garagem minha lá, tá tudo espalhado. Mas é uma paixão que a Hungria tem. Eu acho que carro é uma grande paixão da Hungria, sabe? É algo que realmente me move. Né? Hoje não tem aquele tempo mais de... Não é nem tem aquele tempo, aquela disposição de lavar o carro. Quando era moleque, quando eu tinha meu primeiro carro, eu lavava meu carro todo dia, passava um pretinho no pneu. Hoje eu peço pro pessoal lavar, mas eu ainda sou pirado naquela estética do carro, sabe? Sim. Eu sou completamente apaixonado. E o que você diria pra quem tá assistindo a gente agora, que tem esse sonho que a Hungria já teve de ter uma Lamborghini? Hoje você tem, mas qual que é a mensagem que você passaria pra essa pessoa, talvez? Ah, mano, o que eu poderia falar? Queria falar que tudo vai dar certo, irmão. É uma mensagem que eu falaria pra Hungria de 13 anos de idade, né? Quando ele começou. Tudo vai dar certo. Né? Eu acredito que a fila das bênçãos de Deus é uma fila indiana. Então, toda vez que alguém é abençoado, você é o próximo da fila. E toda vez que você não se agrada com a bênção do próximo, você volta pro final da fila. Uau. Então, onde tem fé e trabalho certo, a margem de erro é muito pequena. Né? Erro nosso de acreditar que na primeira chance eu vou fazer aquele golaço. Não, mano, não é. A gente vai cair, a gente vai levantar. Eu sou muito grato da maneira que Deus fez todo o rolê. Né? Não foi de um dia pra noite, mas eu queria que fosse do dia pra noite. Então, o primeiro passo é não se afogar na ansiedade, porque a ansiedade não é de Deus. Tudo que gera dúvida não é de Deus. Tudo que tira seu sono não é de Deus. Porque os planos de Deus, eles são calmos e agradáveis. Né? Fique em paz, tá tudo certo. E Deus aponta, mano, o momento certo, Sim. a hora certa. É até difícil, às vezes, a gente acreditar que a chance é igual pra todo mundo. Pra mim, isso é mó mentira. Sabe? Acho que não é, mano. Porque tem uns manos lá até hoje, velho, que a gente vê na condição... Vou usar um exemplo aqui, no estado do Pará, mano. Sacou? Uma população totalmente carente, velho. Uma população totalmente desfavorecida de oportunidade. Uma população em várias comunidades que até hoje fazem necessidades no chão, velho. E como é que eu vou falar que vai ser a mesma chance que eu tenho, que você tem, que aquele mano tem? É verdade. Né? Mas Deus é Deus de promessa, é Deus de cumprimento. Então, Deus, ele muda a história, Deus, ele muda o local. Deus, ele escreve um novo projeto e realiza sonhos. A gente nasceu para ser realizadores de sonhos. Então, se essa mensagem chegar nesse moleque lá do estado do Pará, ou então de qualquer estado carente, tenho certeza que a realidade dele, ou a chance dele, já vai aumentar a partir de hoje. Então, creia, acredita e Papai do Céu na frente. Vamos embora. Eu queria entrar um pouco mais nas suas vivências e queria que você trouxesse alguma história disso que você acabou de relatar aqui, de momentos de ansiedade, de tipo, será que é agora? Será que é o meu momento? Acabou não sendo, mas eu acredito que tiveram momentos também que você foi surpreendido.
Você tem alguma história, assim, algum relato da sua vida que você consegue trazer pra gente? Tenho, velho. Na real, eu acho que o segredo a fé é uma parada muito doida, né? A fé é crer sem ver, é sentir sem tocar. Então, quando eu gravei minha primeira música, a segunda música, assim como todo moleque, acredito que deve ser assim em boa parte dessa galera nova. Pegava aquela escova de cabelo assim, no banheiro, né, mano? E falava, fechava meu olho e falava, agora é com vocês. E eu nunca tinha ido pra uma casa de show, velho. Nunca tinha ido pra uma casa de show. E até as luzes que eu via assim na mão das pessoas de olho fechado, hoje eu vejo de olho aberto. Olha que loucura. Uhum. Então, se eu te falar que teve momentos que eu não tive dúvida, eu tô mentindo. Eu tive muita dúvida. Até porque a cobrança do mundo, ela é forte, né? Sim. A gente... O Brasil hoje programa a gente para estudar, né? Boa parte da galera se programa para um estudo para passar no concurso. E minha opinião sobre concurso, qualquer outro tipo de situação similar a isso é cercar nossos sonhos, mano. Uhum. Porque o concurso, querendo ou não, ele te limita na parada. Mas se for teu sonho, siga. Tô falando da minha opinião. Então o Brasil programa a gente muito para isso, para limitar o nosso crescimento, irmão. Né? Tinha um plano em Brasília lá que chamava Jovem Aprendiz. O Jovem Aprendiz, os moleques do colégio ganhavam um dinheirinho, né? Saiam do colégio para trabalhar em prol de algum órgão ali, enfim, algum projeto governamental, Sim. para levar um dinheirinho para casa. E aí eu, mano, comecei a pegar uma visão diferente. Que eles trabalhavam, tinha um plano lá, uma desses trabalhos, né? Desses cargos era o quê? Era a molecada selecionada pegar as flores de um jardim que no balão de Brasília ali, no balão do aeroporto, tem um jardim muito grande. E aí pegavam essa molecada, selecionava, pô, a mãe já ficava como? Meu filho tá trabalhando, Sim. mercado de trabalho, já vai se ingressar no mercado de trabalho. E pegava aquela planta e botava os moleques pra plantar ali naquele jardim bonito, pra cuidar daquelas plantas e flores, enfim. Caramba, mano, mas que dia que vão ensinar a gente a ser o dono do jardim? A gente só tem que trabalhar no jardim? Sacou? Então eu acho que o Brasil realmente, ele mantém a gente, ele cerca nossos sonhos, sabe? Pra gente não sair, pra gente não entender a nossa grandeza. Acredito de fato que é isso. Mas qual era a pergunta? Que eu só tenho um bagulho aqui que eu esqueço. Uma coisa que veio na sua mente. Não, era uma história que talvez em algum momento que você ficou com a ansiedade de dar certo e dar certo. Ah, sim. E aí veio essa cobrança, né? Porque a gente sai do colégio, o foco da nossa família, que ainda tem, na minha época ainda tinha essa mente, graças a Deus os pais hoje têm uma mente mais aberta, é estudar, né? Pô, uma faculdade e tal, e aí... E não julgo também os pais não, porque era uma maneira de trazer segurança, né, pro Sim. filho. O estudo hoje ainda é necessário por uma certa segurança e também por conhecimento. Eu acho um fundamental e o básico totalmente importante. Mas aí, quando acabou meu ensino médio, ainda demorei pra acabar o ensino médio, nunca fui um moleque muito bom de colégio. Acho que acabei com 21 anos de idade, velho. E minha mãe falou, não, pode fazer supletivo. Repetiu algumas Nossa, vezes, mano, né? repeti um bocado. E aí minha mãe, não, pode fazer supletivo. Porque tinha negócio supletivo, né? Fazer 2 séries em um ano e minha mãe não deixava, mano. Então era o moleque maior da sala, os moleques tudo 16 anos, tinha 21 anos de idade. E acabou esse ensino médio e aí minha ansiedade ficou maior. Claro. Porque eu tinha que me encaminhar. Eu não podia ficar na casa da minha mãe, pô, Sim. vou ficar batalhando por um sonho até quando esse sonho não dá certo. Então a minha ansiedade e a minha pressa de vencer, de chegar onde eu queria, começou por aí. E você tinha um plano B? Não tinha, mano. Não tinha. Acredita? Nossa, mano, não tinha um plano B. O bagulho tinha que dar certo, velho. Eu olhava assim, nossa, tinha que dar certo. E aí, faculdade. Minha mãe, com toda humildade, foi pedir uma bolsa na faculdade. A gente não tinha condição de pagar a faculdade. Ganhamos essa bolsa e para pagar o restante da bolsa, a gente abriu um churrasquinho em frente à faculdade, né? Em Brasília tem uma cultura de jantinha. Quer vender o churrasquinho, o espetinho, com arroz, uma mandioquinha, um vinagrete, sacou? Era 10 ali. conto. Então a gente pegava aquele dinheiro para pagar o que faltava da bolsa de estudos. E todo esse dinheiro eu pegava e pagava estúdio. E aí, quando minha mãe foi descobrir, foi um PT com um ano muito grande, né? Nome no Serasa, minha mãe sabe. Sei. Pobre, sofredor, aquelas negonas que tem honra, meu nome não, isso aqui não. Então deu aquele rolê todo, só que
Quando esse rolê todo espanou, tipo, eu já tava ganhando R$ 1.000 por semana de show. Eu falei, tô rico. Tô R$ 1.000 por semana, tô milionário. Não é possível. E aí fui segurando a onda e Deus foi abençoando, foi abrindo as portas. Não concluí minha faculdade. Inclusive falo pra minha mãe, se eu tivesse estudado, hein? Ela fala, nós tava era lascado, meu filho. Não tô incentivando a ninguém a estudar, tá, gente? Mas enfim, a gente brinca, a gente se diverte com essas histórias. E tudo foi acontecendo. Então, Hungria foi sendo reconhecido, foi sendo mais escutado. Você lembra qual foi a sua primeira música, assim, de boom? Caramba, mano, eu acho que... Tipo assim, caramba, tá rolando. Eu não lembro a ordem, mas, tipo, veio numa sequência muito boa. Tipo, veio... Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu vou falar, não é na ordem certa. Mas veio na sequência, por exemplo, Playboy rodou, aí veio Zorro do Asfalto, veio Lembranças, veio Dubai. Veio, tipo, numa sequência muito da hora. Uhum. Só que antes disso, o som do Hungria já tocava, mano. Só que ninguém conhecia a figura do Hungria. Entendi. E querendo ou não, o rap, ele nunca foi, velho. Por isso que deu muito certo na minha vida. Eu não queria deixar bem claro pra você. Eu não queria, a princípio, quando comecei a cantar, um moleque de 13 anos daquela quebrada, ele queria ter um carrinho pra... Ele não tem noção do que é o dinheiro, um moleque de 13 anos, né? Eu só queria ver meu som tocando no carro de alguém, velho. Era meu sonho, era isso. Uhum. Era ver um carro passar e tocar meu som. Até eu me atentar, pô, posso viver disso, né? E aí, voltando, comecei a ver o som tocando em vários lugares, só que a imagem era muito difícil de chegar. E, consequentemente, a imagem não chegando, não vendia show. Claro. Né? E outra só coisa... conhecia a música, mas não quem cantava a música. Exatamente. E o rap, mano, pra tu ver que loucura. E o rap, ele nunca foi um sinônimo de uma vida confortável, velho. Uhum. Quem tocava lá, de fato, era o quê? Sabotagem, Racionais. E você via que naquela época a vida não era igual um mano de hoje, um MC, um cantor de trap hoje, que já, pô, mano, é que estourou, já tá num conforto, já tá ajudando a família, já tá realizando sonhos. Não era. Então eu acredito que deu muito certo por essa pureza que o Hungria entrou, né? Na cena, nesse sonho dele. Então, aí, a partir desse momento, a gente fez um trabalho de imagem, né? Da maneira que tinha que fazer. Né? Da maneira que a gente tinha que fazer, não. Da maneira que a gente só tinha pra fazer. Né? Que era uma câmera, gravar uns clipes, tirar umas fotos. E tudo foi acontecendo. Vim pra São Paulo, comecei a fazer uns shows aqui. Quando eu vi... A engrenagem já tava girando, né? Todas essas músicas que eu falei, o Dubai, Lembrança, já tava tocando muito pra cá. São músicas que hoje tá, pô, com 400 milhões, 500 milhões de views, é uma loucura, né? Voltou a viralizar recentemente, não? Nossa, mano, viraliza várias direto, velho. Tipo, o Zorro do Assalto aconteceu uma época agora que o mano tava no show meu e fez uma brincadeira, a música viralizou de novo. Viralizou de novo. Acho que a gente tá nessa fase, né? Várias músicas... Exato. A internet trouxe esse poder muito pros artistas também, exatamente. Né? Lembranças é de que ano? Não me lembro. Não lembra? Não, velho. Olha só. Não lembro. Mas 2015 ou mais pra cima, assim? Mais pra baixo, eu acho. Mais pra baixo? 2015, e você vê uma música, aí. então, pra baixo de 2015, viralizando em 2025. É, muito louco. É muito louco. Muito louco, muito doido. Como que você enxerga o poder da internet? Você trabalha hoje em músicas? Porque hoje a gente tem visto muito músicas que são aparentemente criadas pra viralizar, né? Pra estourar. Hoje você cria músicas nesse sentido ou não? Então, Você velho, continua tipo, na real, nunca me liguei a isso, até porque eu não consigo fazer, né? Com essa intenção. Uhum. Na verdade, eu quero que toda música minha toque bem. Claro. Mas eu vou fazer essa aqui pra viralizar. Nossa, mano, nunca brisei, sabe? Na verdade, nunca consegui. Eu vou até bater palma pros caras, porque eu nunca consegui de fato. Existe uma dificuldade de fazer algo tão chiclete, tão maçante, né? Nessa situação. Mas nunca foquei de fato em fazer algo, pô, isso aqui tem que viralizar. Eu acho que toda vez, no meu caso, tá, gente? Toda vez que eu foco muito, mano, nos números e tal, eu perco um pouco da minha essência, sabe? Eu acho que eu tenho que fazer esse som aqui pra tocar. Eu tenho que fazer meu som porque é minha história de vida, porque eu tô sentindo naquele momento de fazer aquele som, né? Se eu começo a fazer uma sonzeira, esse som aqui, ele vai ter que tocar. Eu começo a perder um pouco do que tá vindo do céu, fechar aquela porta daquelas palavras que estão vindo pra criar algo com o intuito de simplesmente viralizar. Eu perco um pouco minha verdade. Mas é um talento que essa rapaziada tem. E talvez eu perder essa minha verdade, talvez é a verdade desse moleque. Que ele nasceu pra isso, pra fazer esse tipo de hit. Claro. Então eu entendo completamente. Você é um cara que é muito ousado nas suas músicas em relação a
a construção musical, digamos assim. O seu último álbum, Atmosfera, é um exemplo disso. Você misturou o hip hop com música clássica, né? Tem uma orquestra ali de fundo. Da onde surgiu essa ideia? Eu sou muito musical, velho. Muito musical. Então eu gosto de tudo que gera sentimento, sabe? Antes desse projeto da Atmosfera, eu soltei um projeto na pandemia que chamava Cheiro do Mato, onde eu reuni alguns músicos, né, na pandemia, e a gente tracionou esse novo projeto. Então, pô, quando eu vi, sou pirado em violino, eu sou pirado na musicalidade do violão, sou pirado no violoncelo, sou pirado num piano clássico, assim. Eu acho tudo que desperta o sentimento em mim, eu fico mais... Como é que eu posso dizer? Eu fico mais na frequência de receber ou de emanar uma mensagem da hora. Então, quando eu chego no estúdio, o mano tá tocando um piano mó da hora, mó sentimento. Falam, caramba, volta isso aí. Ou então, se a gente tá produzindo, ele tá tocando uma parada, eu falei, toca com mais sentimento, sabe? Pra tocar na alma. Então, esse projeto Cheiro do Mato foi um projeto que foi totalmente de sentimento, amor e fé. Todas as faixas tocaram muito. Tem 2 anos, 3 anos que eu fiz isso. Amor e Fé tá com 650 milhões de views, não tá com 700 milhões de views no YouTube. E depois desse projeto do Amor e Fé, eu tive esse primeiro contato com o violino, com essa musicalidade toda. Eu falei, eu me amarrei nisso aí, velho. Acho que a gente devia trocar esses... Trocar não, a gente devia juntar esses 7 músicos aí com mais 25 músicos, né? E que aconteceu o projeto Atmosfera, que é um projeto totalmente de orquestras, com músicos totalmente capacitados para fazer aquilo. Inclusive, queria deixar meu carinho a todo músico, a todo mano que estuda e vive da música, porque a maioria, acho que 99% das pessoas que vivem da música não são tão valorizados quanto merecem. Porque o músico de orquestra, ele estudou a vida inteira, irmão. Isso é uma loucura. Ele estudou a vida inteira. É um mano que lê partitura, é um mano que cria, é um mano que desenvolve. Ele dedicou a vida e eu enxergo de fato o tanto que essas pessoas são desvalorizadas na área profissional. Então eu queria deixar um grande beijo. A minha intenção de fato também foi valorizar e mostrar o tanto que esse formato de orquestra ele aquece o coração enfim, do mundo inteiro. É uma musicalidade incrível. A gente teve a parceria aí do João Carlos Martins, né? Que foi uma surpresa para mim. Já ouvi falar muito dele, já ouvia falar. E quando eu tava no meio do set, eu tive a surpresa de recebê-lo. Um cara de uma mentalidade super aberta. Ele falou pra mim que onde tem coisa nova, ele quer estar presente. Se ele se vê lá, ele vai participar. Já escutava Hungria, inclusive eu queria deixar um beijo no coração do paizão aí, que Deus te abençoe. E olha que loucura, né? A história que esse mano tem, a caminhada que esse cara tem, o respeito que ele tem a nível mundial, ele topar participar de um projeto de rap, de hip hop, de um moleque lá da quebrada que enfim, tem uma musicalidade totalmente diferente da dele. Isso aí prova o tanto que a gente tem que estar aberto a collab, a novo posicionamento, enfim, a nova musicalidade. Falando em posicionamento, se tem uma coisa que você se posicionou, é onde você queria estar. Você esteve em festivais como Lollapalooza, Rock in Rio, mas acho que não foi suficiente para você. Você decidiu criar seu próprio festival, né? Da onde surgiu essa ideia e por que nasceu isso no seu coração? Na verdade, já tinha muitos anos essa intenção, criar o Festival da Hungria. Acho que a gente tem que rodar o Brasil inteiro com o Festival da Hungria. E é porque exige, né, um tempo, um cuidado, um carinho para fazer um projeto para que isso dê certo. Até porque o festival, se é um festival meu, ele tem que ter a minha identidade. Então eu não queria, vou botar um festival aqui com a estrutura, um sonzão, um painel de LED, enfim, é só mais um show. Então o Daotal é a cidade da Hungria. Então tem os carros da Hungria lá. Legal. Tem no posto de gasolina, tem a farmácia, é realmente uma cidade. E traz essa cultura do som automotivo, traz essa cultura do sonhador. Então existem várias fotos minhas com a minha mãe criança durante o festival, vários lugares instagramáveis para tirar uma foto junto com aquele cenário todo. E todas as participações são pessoas que são amigos da Hungria. Então na última veio o Grelo, nossa, o Grelo que tá estourado agora, aquele moleque é muito parceiro, mano, queria deixar um beijo no coração dele. O Orochi. O Paiva, então, foi uma grade muito legal. E a gente vai levar esse projeto para rodar o país inteiro. Muito bom. Tá convidado. Com certeza, vamos lá. Hungria, eu quero te chamar agora para um bate-bola aqui. Topa? Vamos lá. Um ídolo
Um ídolo? Deus. Uma saudade. Saudade, meu avô. A última coisa que você comprou. Nossa, mano, de coisa. Nossa, com. Um perfume. Foi ontem, um perfume. A última música que você ouviu. Música que eu ouvi. Brota no baile do pantano. É isso aí, no carro eu tava cantando isso aí. Uma meta pra esse ano. Meta pra esse ano. Uma meta pra esse ano. Meta pra esse ano é chegar em novos lugares, habitar novos ambientes. E essa aqui eu vou perguntar, mas eu vou perguntar e eu quero que você responda como Gustavo. Algo que você gosta e ninguém sabe. O que eu gosto ninguém sabe. Rapadura. Rapadura? É. Apaixonado por rapadura? Eu gosto, padrinho, de rapadura. Muito Mas bom. eu só como mastigando, não é chupando não. Muito bom, muito bom. E aqui eu quero entrar no mundo da Disney agora. Você gosta do mundo da Disney? Gosto, inclusive já fui na Disney. Legal. Se você fosse um personagem da Disney, qual que você seria? Mickey, né, monstro? Mickey? Mickey é o O cara. chefinho? É lógico. Mickey é o cara. Legal. E aí você faria uma trilha sonora, então, pro filme do Mickey ou você escolheria outro filme? Não, eu faria uma trilha sonora. Faria? Aham. Cara, fiquei curioso pra saber o que sairia dali, hein? Nossa, ia bolar, eu vou até ainda doideira, porque eu sou completamente apaixonado pela história do Walt Disney, né? É uma história, não sei se você conhece, com certeza deve conhecer de fato ela. Então é outro mano sonhador, irmão. É, muito. Aquele mano lá, se as pessoas conhecessem de fato a história dele, é algo totalmente inspirador, irmão. Olha que loucura, aquela cidade que ele fez. Olha que loucura. E a cidade dele, mano. A No cidade que ele acreditou, né? No que ele acreditou, a estrutura que chegou e o carinho que ele teve com esse projeto, mano. Exato. Então, depois, rapaziada, se tiver num momento triste, estuda a história desse mano aí, que nos 47 do segundo tempo aconteceu, mano. Essa vitória na vida dele. Muito bom. Eu quero agora entrar em um aqui que eu acho que isso aqui vai fazer você pensar mais, hein? Esse ou aquele, tá bom? Aham. Sabotagem ou criolo? Nossa, mano. Criolo é muito meu irmão, mas é que o Sabotagem, ele vem lá, né, mano? Ele é uma referência muito grande, né? Acho que Sabotagem. Sabotagem. Então, Sabotagem ou Racionais MC? Nossa, mano, que loucura. Mas tem que escolher um mesmo. Tem que escolher um. A gente vai chegar no top do Hungria aqui. Nossa, eu vou te falar, mano. Sabotagem é uma imagem na nossa cena que nunca vai morrer. Mas a musicalidade do Racionais realmente foi algo revolucionário, sabe? Desde timbragem, mano, de sample. Taranana, achei aquilo muito doido. E o Sabotagem, ele tinha um rap mais gangsta, levada mais gangsta. O Racionais, ele trouxe uma timbragem moderna pro rap. Eu fiquei chocado com esse rolê dele. Porque se você pegar um Vida Louca pra tocar, A Vida é um Desafio, não, é muito atual, velho. Né? Sim. A maneira do flow deles é muito atual, o timbre usado, os samples que pegaram naquela época que muita gente não conhecia. Porque pra nós era uma produção, mas a maioria era sample. Pra gente era uma parada que foi totalmente revolucionário. Não que o Sabotagem não tenha, mas a musicalidade que eu tenho mais afinidade, sem dúvida nenhuma, é do Racionais. Racionais ou MV Bill? Racionais. Racionais ou Djonga? Racionais. Racionais ou Marcelo D2? Racionais. Aí só vai ser Racionais Só daí pra Racionais? frente, velho. Vamos ver então. Racionais ou Emicida? Racionais. Racionais ou Rael? Racionais. Então deu Racionais. É, então. deu Racionais. É o top 1. Nossa, sou completamente pirado na musicalidade do Racionais, enfim. Na figura como um todo, né? E na figura que o Mano Brown traz pra gente. O Mano Brown, por isso que eu tô falando, rapaziada, numa figura como um todo, envolve todo mundo, mas naquela figura que o Mano Brown trouxe, né? De postura, de uma mente totalmente inteligente para discorrer de qualquer tipo de assunto. Aquele mano é totalmente inteligente, ele é a mais. Então é um mano que de fato ele vai ficar tatuado na história do nosso rap, né? Desse percurso que a gente trilha hoje. Então, se a gente tá aqui hoje é porque tanto Sabotagem quanto Racionais, eles abriram essa porteira e baixaram um bocado de capim pra gente passar, velho. Então, devo uma gratidão aos mestres aí, sem dúvida nenhuma. E agora eu quero saber projetos pra 2025, que vem por aí, que você já pode adiantar pra gente. 2025 é um ano de novos sonhos, né? Como eu falei, toda vez que a gente realiza um sonho, Vem um outro. sonho novo nasce. Tô com um projeto agora que chama Cartas Pra Ela, que é um som totalmente intimista. A gente volta
aquela textura ali do cheiro do mato. É uma música totalmente acústica. As pessoas me cobram. Agora eu tenho que balancear o que eu tô fazendo, porque é muito doido, mano. Quando eu tô gravando acústico, a porcentagem dos fãs fala, eu prefiro ele no rap. E quando eu tô gravando rap, outra galera, né, que a gente foi abençoado em cercar e ter como fã, fala, eu prefiro ele no acústico. Então, toda vez eu gosto de balancear pra tá agradando todo mundo. Então agora eu lancei um projeto, o último projeto chama Velho Testamento, a gente achou esse nome, é Hungria do Velho Testamento, é Hungria daquele som das antigas que muita gente sentia falta. E agora eu postei um teaser da música nova e o pessoal já veio falar, Novo Testamento, que da hora. Então eles criaram isso, na verdade eles criaram, Hungria do Velho Testamento, Hungria do Novo Testamento. Então tá vindo esse projeto agora do Novo Testamento que chama Cartas pra Ela, na verdade cada música é uma carta para uma pessoa, sabe? A gente fala de amor, a gente fala de histórias vividas. E é um som totalmente com essa musicalidade acústica. Eu amo fazer acústico, velho. Na verdade, eu sou pirado em fazer acústico. Desde quando eu fiz Cheiro do Mato, essa música com a orquestra, eu fiquei completamente apaixonado. Sim. E quando você fica em mais contato com esse tipo de musicalidade, você vê que a música ela é um universo, mano, infinito. Então eu gosto de fazer todo tipo de som hoje. Não tenho barreira nenhuma em fazer nenhum tipo de som. Então tá vindo esse novo projeto que chama Cartas pra Ela. Tô também mapeando agora quais cidades que a gente vai rodar com o meu festival. E tá vindo um documentário e tá pra finalizar um filme, né? Sobre a minha história de vida, sobre a luta da minha mãe, enfim, de todo esse percurso. Já tá gravado ou ainda vocês tá, gravamos boa parte que tá finalizando já. Na verdade, legal. tá em processo de edição. Então já foi tudo gravado. Ah, legal. Né? Esse ano então vem então esse filme, se Deus quiser. Eu quero soltar ele no momento certo, sabe? Documentário com certeza. Com certeza vem. Legal. O filme eu quero ter a sensibilidade de falar agora. Claro. Sabe? De ter aquela sensibilidade de falar, pô, acho que a Hungria ele tem que estar na rua com esse projeto. Legal. Quero agradecer sua presença aqui. Gustavo, obrigado. Tamo junto, meu irmão. Valeu, não troca esse nome não, viu? Não, imagina. Desejo todo o sucesso do mundo pra você. Amém. Espero nos ver em breve aqui Se de novo. Deus pra quiser. gente trocar mais ideias sobre mais Conte projetos. Comigo aí, que precisar, tamo aí, tá bom? Valeu, Se Hungria. você quiser pagar o almoço... É mesmo? Tá valendo Tô agora? bem, lógico. Eu acho que vai rolar então. Então vamos embora. Obrigado, Quero gente. agradecer. Pode ficar à vontade. Obrigado, gente. Obrigado toda a equipe aí da Rádio Disney, a toda a estrutura da Rádio Disney, de receber Hungria com muito carinho. Já tem tempo que a Rádio Disney toca Hungria. Já tem tempo que abraçaram, de fato, o projeto Hungria, porque hoje ver o rap habitando em mídia radialista, em mídia televisiva é muito gratificante, né? Porque era muito difícil da gente. É uma conquista também, né? Então a gente fez um trabalho de formiguinha mesmo, de bater de porta em porta quando ninguém conhecia a Hungria, e a Rádio Disney abriu a porta pra gente e trabalha com muito carinho, que eu acho que é o mais importante, não é tocar música, é receber aquele trabalho com carinho. Eu acho que é mais importante até do que tocar, né? Tocar é consequência, mas o primeiro passo quando você é recebido com carinho, pra mim não tem dinheiro que pague. Então um grande beijo a todo mundo dos bastidores, que Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima, né, Gustavão? É isso, até a próxima. Gustavo é bom, imagina dois, é um eclipse. Valeu, nos vemos no próximo podcast.